Hoje o assunto que nós temos para compartilhar com você aí de casa é IA, ameaça ou a melhor oportunidade para a sua pequena empresa? E aí, a IA veio para te atrapalhar ou veio para ajudar a pequena empresa? Ou melhor, a IA é só coisa de grandes organizações? Olá, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, Expresso Bytes na área. Eu, Mr. Moca. Ping Expresso. Barista Bytes. Novamente com vocês e com um episódio e assuntos novos. E muito obrigado, valeu por estarem conosco, nos acompanhando, curtindo, compartilhando. Valeu mesmo, mas... Roda a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos depois da nossa linda e maravilhosa vinheta. E aí, olha, valeu, hein, gente? Valeu mesmo. O pessoal aí tá compartilhando, tá colocando seus comentários. E vamos falar de um assunto hoje que é origem, fruto desses comentários. Você aí de casa, continue comentando, porque, obviamente, vai gerar assunto aqui para nós debatermos. Hoje o assunto que nós temos para compartilhar com você aí de casa é IA, ameaça ou a melhor oportunidade para a sua pequena empresa? E aí, a IA veio para te atrapalhar ou veio para ajudar a pequena empresa? Ou melhor, a IA é só coisa de grandes organizações? Não. Nós vamos ver nesse episódio e nos demais que vamos ter hoje aí, vamos ter essa semana, que não, que a IA é um mundo para todos, né? Então vamos lá, começando. Agora sim, ó, deram a luz, pagaram a conta aqui. Não esqueçam, um dos nossos episódios vai ser... Quase me cegou, mas tá bom. Um dos nossos episódios aqui vai ser os nossos making off. Tem coisa, gente, tem coisa. Olha, nossa, né? eu lá Tudo bem aí, tranquilo? Tá, vamos lá. Você aí, em casa aí que tem uma pequena empresa, talvez você já tenha se perguntado isso em algum momento. A inteligência artificial, será que ela vem para me ajudar ou para competir comigo ou com a minha empresa? E aí? Quem nunca se perguntou isso, né? Ping, fala para nós aí, você que anda para cima e para baixo nas empresas, que está vivenciando toda essa mudança. Conta para nós um pouquinho aí como que está o cenário atual da IA dentro das pequenas empresas. Tá bem dividido esse cenário, né? De como tá em questão de medo de utilizar, tem aquelas que já procuram para estar utilizando, mas assim, estudos mostram que 72% das pequenas empresas vê IA de forma positiva. Uhum. Então, eles veem aquilo lá que veio mesmo, uma tecnologia que veio, que vai ajudar as empresas a estar absorvendo melhor a sua produção, os seus lucros, todas as suas expectativas. Melhorando o tempo. Melhorando o tempo, qualidade. Uhum. 62% estão animadas com esse potencial. Tá, animadas podem dizer que estão esperançosos. Isso, esperançosos dessa ferramenta ajudar. O que os estudos mostram? 18% citam problemas com isso, com qualidade de dados. Mas eu vejo que esses problemas, na verdade, seja mais em questão de como está sendo imputado esses dados para que a IA trabalhe, tem o fator humano. Uhum. Antes, para colocar a IA para funcionar, por trás dela tem o fator humano. Então vai do comando que você dá, do script que você roda, tudo que você utiliza na base de dados para que ela possa entregar aquele resultado. Ping, e aí também não entra a questão de estrutura? Estrutura Também. que eu falo, né, tanto você quanto o barista trabalharam lá nos primórdios da internet, né, do lembra? Você aí de casa, pessoal da produção, coloca aí. Lembra dessa internet aí? O famoso handshake. Isso aí que ele falou. É a internet de escada, né? Então, eu vejo o pessoal ainda reclamar muito, o Ping, a respeito de estrutura, não de dados, de processamento de dados, informações, mas de estrutura mesmo, né? Então, você acha que esse medo também vem um pouco disso? Pode vir um pouco disso? Vem, a pessoa tem medo, na verdade, de achar que precisa fazer algum tipo de investimento. Na realidade, precisa. Dependendo do que você for fazer, utilizar de inteligência artificial, sempre vai ter o custo por trás disso. Então, esse é um pouco do receio também que as pessoas têm. Questão do custo de utilização. Bom, a IA ela já está integrada, né, muito aí, principalmente, né, acho que um dos setores que mais utiliza a IA hoje é o marketing, né? A IA ela transformou o marketing assim de uma maneira violenta, né? Uma coisa assim. Hoje você já não sabe se você está conversando com um ser humano, se você está falando com a IA, né? Então o marketing realmente ela pegou esse gancho, né? Pegou esse bonde da IA e tá nadando de braçada, né? Então a gente já tem integrado muito no setor de marketing, a gente vê a questão de atendimento também, né? Questões financeiras, automação de processos financeiros. Quando eu falo automação de processos financeiros, eu falo de comunicação com bancos, agilidade em compensação, questão de Pix, né? Aqui no nosso país, né? Você aí de fora, de outras línguas aí, inclusive, um abraço você aí
né? Argentina, Uruguai tem nos acompanhado, né? Você também, os Estados Unidos, amigos aí também em Portugal tem nos acompanhado. Aqui no Brasil nós temos uma modalidade de pagamento chamada Pix, né? Que é onde nada mais é do que você pagar à vista, mas sem ter dinheiro. Na realidade é tudo no ambiente virtual. Então a IA ela vem para trazer essa agilidade também, né? E obviamente a questão de análise de dados e essa função primordial que é trazer, né, um ambiente diferente e mais rápido, né? Mas será que a maioria ainda, Ping e Barista, vê isso de forma positiva, né? Por que, o Barista, vou jogar essa bomba para você, vai? Por que ainda as pessoas têm tanto receio ainda com a IA? É o medo da substituição. Na verdade, não é o medo da tecnologia, mas de perder a própria relevância. Quando a gente fala de relevância, não estamos falando de cargo, estamos falando de posição, porque até onde a gente sabe, a IA ela é um complemento, né? Uhum. A IA, da maneira como nós aqui entendemos, ela é simplesmente um complemento. Obviamente que ela traz um certo conforto, mas quando você sabe utilizá-la, né? Então, é o que nós, pelo menos, estamos colocando para o pessoal de casa, né? Que a IA ela é uma ferramenta realmente revolucionária, mas que se não tiver uma cabeça pensante para usufruir de tudo aquilo que ela tem, vai só ser mais uma ferramenta e não vai adiantar absolutamente nada. Eu acho que deve ser por aí a ideia que você colocou, né, Barista? E assim como a gente enfrenta no dia a dia na empresa, as pessoas têm medo de que se a gente descobrir que a IA faz um trabalho melhor do que o dela, no que tange aquelas atividades manuais, a pessoa fica com medo que vai perder o emprego. Eu acho que eu vi um meme esses dias até no LinkedIn que era nesse sentido. A pessoa, se descobrirem que a IA fez o meu relatório, eu vou perder relevância. Então a mesma coisa a empresa. Nossa, será que se perceberem que a IA pode fazer o que eu faço, teoricamente, eu perco a relevância? Na verdade, não. Como você disse, ela é uma ferramenta que vai nos levar mais longe. Assim como aplicações como, não é muito minha área visual aí, mas a gente sabe que o Adobe Photoshop, né, foi uma revolução. Eu lembro da época do CorelDRAW, né? Sim. Muito tempo atrás. Então é a mesma coisa. Claro que a IA, a gente não está colocando aqui com o mesmo tamanho e o mesmo peso, não é isso. Mas dando a entender dessa revolução que ela traz. A gente já comentou muito isso. Que a IA, daqui para frente, a gente vai ver revoluções exponenciais, porque a própria IA está ajudando a desenvolver a IA e outras soluções. Então, né? Mas é bem isso, é o medo de perder a relevância. Será a IA faz o que você faz, então eu não preciso de você? Não. O Alisson, o Ping com a IA, ele é ainda melhor do que só o Ping. O Barista Bar com a IA é ainda melhor do que só o Barista, o Moca e assim por diante. E também, né, Ping, a gente está falando de automatização de tarefas. Isso, Nada mais, né? porque a IA, na verdade, é para automatizar as tarefas. Ela não vai substituir o relacionamento humano. Isso daí ela não vai conseguir substituir. Uhum. Eu acho. Inclusive, tomando esse gancho do Ping, essa semana o Conselho de Medicina lançou uma circular limitando, né, o uso da IA, né? Então deixou claro quais são as regras de uso da IA dentro do ambiente de medicina. E a regra, né, como que chama o Arnaldo. Arnaldo, né? Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. Ok? Consultado aqui pelo Ping na nossa IA. Consultado no VAR. E segundo o Conselho de Medicina, a tomada de decisão e o diagnóstico ainda é responsabilidade 100% do médico. Ele pode usar a IA para obter informações, para obter algumas informações e montar o seu diagnóstico. A IA ela vai até o ponto onde ela vai fornecer as informações que vão contribuir para que o médico chegue a um diagnóstico. Tá? Então, só aí com essa decisão a gente vê que a IA é uma ferramenta excepcional, mas ainda fica a cargo, né, de quem está manipulando, trabalhando essas informações, tomar a sua decisão. Você ia colocar o que, Barista? Não, é que eu já ouvi isso de vários médicos. A clínica é soberana. Ou seja, aquilo que o médico decide, por estar fazendo uma avaliação pessoalmente, ela é soberana. Por isso que quando a gente faz consulta online, chega um momento que o médico diz, não, você precisa ir até um médico agora para que ele te diagnostique, faça um exame, porque essa clínica, ela é soberana. Nada pode superar a fala do médico, defendendo os médicos. Então acho que aí pode cair até uma reflexão, né? A pergunta-chave aí não é se a IA ela vai substituir algo ou alguém, né? Mas quem vai usar a IA da melhor maneira. Sim. Eu acho que o ponto principal aí seria essa questão aí. Mas, Ping, ainda falando dessa questão de responsabilidade, tá? Dá uma
pincelada para nós, para quem está em casa, a questão das responsabilidades, né? E principalmente da governança no uso da IA. Já que a gente falou desse assunto de responsabilidade, né? Queria que você desse uma explanada para nós a respeito. Em questão de responsabilidade e governança, tudo entra em questão de como você utiliza. Então, o uso responsável é muito importante, porque você está trabalhando com dados, com informações. Então, dentro desse uso, você tem que ter o controle de dados, tem que ter transparência com aquilo que você está trabalhando, você tem que usar, pensar na LGPD, porque você está colocando informações sensíveis dentro da IA. Ping, a gente fala, você, o Barista, fala muito a respeito de LGPD. Isso. Ela já está configurada e adaptada para IA? Eu acho que a melhor resposta é o contrário. Se a IA está preparada ou adaptada a ela. Em princípio, sim. Mas por que a gente fala tanto em governança? Porque, de fato, como que funciona a IA, no caso, né? Por exemplo, eu assinei, como pessoa física, um plano da nossa IA preferida, ou a minha, pelo menos. Eu não fiz especificação nenhuma, eu tenho um contrato de usuário. Geralmente, empresas, com maiores as empresas, mais em detalhe elas chegam, ou seja, até de contratar uma IA compartimentada. Ou seja, tudo que eu trabalho aqui não sai da minha empresa, por exemplo. Então, são formas de evitar vazamento de dados, quebra de conformidade com a LGPD. Então, em princípio, a IA, se você questionar sobre a LGPD, ela já sabe. Mas, de novo, no final do dia, tem que ter alguém respondendo. No caso, o DPO, que a Lei, né, Geral de Proteção de Dados exige que a empresa tenha. Ela tem que ter alguém que se responsabilize por esses processos que a LGPD demanda dentro da empresa. Ok. Um exemplo, acho que interessante que eu ouvi esses dias nós já sabemos que os aviões são capazes de decolar, se eu não me engano, dado alguma besteira que eu falei aqui, mas eu ouvi piloto dizendo isso. Os aviões, claro, o aeroporto ele tem que ser do mais alto nível, etc. Mas vamos dizer, no ambiente ideal, os aviões já decolam, voam e pousam automaticamente. Vocês entrariam num avião sem um piloto? Eu não. Vai levar um tempo. Então é a mesma coisa a IA. Com a IA, por exemplo, vamos colocar no carro, vamos colocar no avião. Será que as pessoas vão querer entrar? Porque hoje você fala assim, bem, o piloto, ele também quer chegar vivo do outro lado. As melhores decisões como ser humano, ele vai estar buscando tomar, apesar, né, do ser humano ser falho também, eu acho que é menos, pelo menos eu ainda confio mais no piloto, enfim. Nós já temos os carros autônomos, né? Sim, mas ainda assim com algumas limitações. Sim. Dependendo das cidades, dependendo do ambiente. Chega um momento que ele fala assim, vai que é tua, né? E isso vem acontecendo muito, assim. Chega um momento que o carro do nada ele fala, vai que é tua. Agora você assumiu, não é mais comigo. Então, né? Então, dadas as circunstâncias... Fica difícil falar isso lá em cima, né? Alguém dos senhores passageiros aí tem habilidade de pilotar aeronave? Então, assim, você vê, a mesma coisa aí, ela tem já a capacidade? Tem, mas será que a gente vai confiar 100% nela? E a lei, com certeza, ela vai requerer alguém assinando e se responsabilizando no final do dia. Bem colocado, a IA vai ser presa, a gente já falou, né? Bem colocado. Prende a IA. Então, Ping, dentro disso daí a gente vê que sem governança ela acaba virando um custo, né? E uma bela de uma dor de cabeça. De uma dor de cabeça. Né? Bom, Barista, nós falamos um pouquinho de confiança, né? Você colocou a respeito de confiança e citou muito bem aí o exemplo da questão do avião, né? Então podemos dizer que a confiança ela acaba sendo um ativo invisível dentro de qualquer negócio, dentro de qualquer situação para um ambiente de uso de IA? Sem dúvida. Inclusive nós vamos ver, assim como a própria LGPD revelou algumas empresas que infelizmente falharam em cuidar dos dados, não dá para dizer só empresas, não vou querer entrar aqui em polêmica, para não dizer governo brasileiro, mas vários governos de países diferentes já falharam em cuidar dos dados dos seus cidadãos. Não me lembro agora se foi, eu vou colocar aqui embaixo, né? A gente coloca aqui embaixo se estiver falando uma coisa errada, mas não sei se foi a Argentina ou Chile, que praticamente disponibilizou todos os dados de todos os cidadãos há algum tempo atrás, de um servidor que vazou do governo e estava lá. Não sei dizer o inventário todo de dados, mas com certeza tinha nome, endereço e outros itens identificáveis. Então veja como é a confiança. Uma vez que você erra para recuperar, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um dos ativos mais importantes. Se você não confiar no seu banco, você vai deixar o seu dinheiro lá. Se você não confia nem na sua empresa que te emprega, você vai querer continuar trabalhando lá. Como nós já tivemos recentemente aqui um banco, não vamos obviamente falar o nome com uma questão de ética, mas nós tivemos recentemente, coisa de 60 dias atrás, aí um banco que teve uma parte de suas informações de seus correntistas vazadas, né? Exatamente. Então é complicado, né? É complicado. Bom, pessoal, Ping e Barista, diante disso daí, qual que é a nossa virada de mentalidade, Ping? Que a IA, ela, quanto mais você utilizar, melhor será a capacidade produtiva dela. Então vamos dizer que ela é um músculo. Quanto mais eu uso, mais exercício. Isso. Bacana. E Barista, e o tempo? Se bem que a tecnologia sempre prometeu qualidade de vida e eu tenho minhas dúvidas se a gente conseguiu, né? É verdade. Bom, mas enfim, pessoal,
qual foi a nossa ideia com esse primeiro episódio, né? Dessa etapa aí que nós estamos com vocês, né? Foi trazer realmente para você de pequena empresa, que é uma dúvida que gerou até entre nós aqui, entre mim, o Ping e o Barista, gerou aqui entre nós aqui uma discussão, né? Que realmente a IA, ela vem com um potencial muito grande, com o potencial de transformar pequenas empresas em grandes empresas. Não estou falando de tamanho, não estou falando necessariamente de potencial de faturamento, mas estou falando de mentalidade, né? Porque a mesma ferramenta que uma grande corporação, que uma grande organização vai ter, é que a pequena empresa tem disponível nas mãos. E vai gerar grandes oportunidades para a pequena empresa em função em função daquele que está manipulando essas informações, né? Então não é porque você tem o mesmo acesso que uma grande corporação que você também vai ser um grande concurso na sua área. Vai depender de você, vai depender da sua inteligência, né? Bom, então nós demos essa pincelada, queremos agradecer mais uma vez você aí de casa que comentou e pediu, né, para nós aqui do Expresso Bytes, que comentasse um pouquinho da IA dentro do ambiente da pequena empresa. Mas eu queria, antes de nós jogarmos aí, né, o link, né, o gancho para o próximo episódio, eu queria que o Barista, né, deixasse aquela frase de impacto que vai ser aí também o nosso gancho para o próximo episódio para você aí em casa. Acho que a gente até comentou isso, né? Que a IA, assim como toda boa tecnologia, ela não substitui pessoas, ela amplia a capacidade dessas pessoas. E ela amplia a maneira como as pessoas irão enxergar o ambiente em que vivem. Pessoal, é isso daí. Nosso intuito com vocês nesse episódio foi dar uma pincelada rapidinha, né? Já aguçando a curiosidade de vocês para o próximo episódio. E quero convidar você aí, como sempre, né, a continuar compartilhando, curtindo aí os nossos vídeos, colocando seus comentários e dando as suas ideias. Olha, eu quero ouvir sobre isso, quero ter uma conversa aí com vocês a respeito disso, daquilo. Então coloca aí que para nós vai ser um prazer estar aqui conversando com você. E nosso desafio de todo final de episódio, vai lá na sua cozinha, pega seu cafezinho e quero convidar você a brindar conosco e encerrarmos, desculpa, foi eu que errei, a brindar o final desse episódio. Valeu, gente, até a próxima!